Em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, Paulo pinta um retrato incrivelmente belo e edificante de como Deus atua na salvação de uma pessoa. Ser salvo significa ser chamado pelo Messias, ser ressuscitado com Ele, ascender e ser exaltado com Ele. Paulo emprega a linguagem de exaltação, usada para descrever a salvação dos judeus e a aplica também aos gentios. O estudo desta semana abrange 3 temas principais. O primeiro, Cristo Jesus salva igualmente judeus e gentios. O segundo, a salvação oferecida a todos pelo Senhor Jesus é universal. Terceiro, Jesus Cristo não apenas destruiu o muro entre os judeus e os gentios, mas também constrói uma nova realidade, um novo templo de Deus, a Igreja, onde judeus e gentios, igualitariamente e unidos, formam a Igreja. Olá, seja bem-vindo à continuação do estudo da lição da Escola Sabatina e nós já estamos na lição 5, Expiação Horizontal, a cruz e a igreja. Eu preciso avisar você uma coisa. Primeiro, lembrar de que nós estamos fazendo uma revisão, não um estudo da lição. E a nossa proposta é apresentar uma metodologia para a apresentação da lição, a fim de que você possa abordar toda a lição no tempo que é dedicado a essa revisão no sábado pela manhã em cada igreja, ok? Segunda coisa, nós estamos enfrentando um grande desafio nesse trimestre, que é poder realizar a nossa apresentação com um poder de síntese e um exercício extraordinário de poder resumir essa lição, porque nós vamos estudando e percebemos que ela se aprofunda, ela se amplia, são muitos tópicos, são muitos assuntos, e se você não tiver um exercício de síntese, você vai ter dificuldade de apresentar a lição no tempo hábil. Então, a minha proposta, a minha sugestão é que você entenda bem que em casa você estuda. Na igreja você vai compartilhar pontos importantes, e nesse caso aqui desse trimestre, pontos sumamente importantes. É quase que fazer um esboço do esboço, um resumo do resumo, porque é muita coisa. E nessa semana, ao falar do tema expiação horizontal, eu quero começar apresentando o tema a partir do verso para memorizar, que está em Efésios 2, versos 13 e 14. Observe os destaques aí na tela. Mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De 2 povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. O que é que você pode destacar nesse texto? Primeiro, que em Cristo, os que antes estavam longe foram aproximados. Então, a razão pela qual existe a aproximação é um fator em comum, Cristo. Ele derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Claro que Paulo, quando fala dessa abordagem, ele está falando no contexto de judeus e gentios. Mas isso se aplica aos nossos dias, quando não deve haver muro de separação, a partir do momento em que somos aproximados pelo único fator que pode nos unir nesta visão que traz a paz, Cristo Jesus. Então, o fator de unidade é Cristo Jesus. A palavra-chave para a lição desta semana eu considero reconciliação. E ao propor o esboço para você, lembre-se, nesse caso, para essa semana, faça um exercício de apresentar em apenas 3 tópicos: a reconciliação, a pregação da paz e a igreja, um templo sagrado. Dentro do tema da reconciliação, na lição de segunda, terça e domingo, preste atenção na sequência. Segunda, terça e domingo, você aborda o tema da reconciliação. Depois você vai para quarta-feira, falar da pregação da paz,
e quinta-feira você termina falando da igreja, um templo sagrado. Dentro da proposta da reconciliação, observe aí na tela que essa reconciliação vem da cruz, lição de segunda-feira. Ela aproxima pessoas, ela reconcilia pessoas. Segundo, a reconciliação derruba a parede de separação, lição de terça-feira, porque Cristo aboliu a lei na forma de ordenanças. Isso aqui é importante, você pode até tomar um tempinho tratando desse assunto, mas não vá muito fundo, porque senão você vai desviar todo o foco da lição e o tempo passa e você não conclui. Lembre-se de uma coisa, a lei na forma de ordenanças era uma identidade do povo judeu. Quando ela foi abolida pelo sacrifício na cruz, isso deixou de ser uma barreira, isso deixou de ser um impedimento. Então, deixou de ser uma parede de separação. Cristo unificou, na sua morte, todas as nações. Terceiro ponto da reconciliação é que ela aproxima em Cristo. Na lição de domingo existe a melhor descrição do nosso passado. Qual é a melhor maneira para descrever o nosso passado? Eu estava sem Cristo. Entendeu? Tudo que pode ser resumido a respeito da minha vida no passado, antes de conhecer a Cristo, é eu estava sem Cristo. E estar sem Cristo traz muitas dificuldades. A pregação da paz, que é a lição de quarta-feira, eu sugiro que você aborde a pergunta número 5 da lição. Como Paulo imaginava os crentes compartilhando a mensagem da paz de Jesus? Trabalhe esse tema e o conceito de Shalom, que é um tema mais amplo. Shalom é uma experiência de totalidade, de bem-estar, de bom relacionamento, tanto com Deus quanto com o próximo. Quando você diz Shalom, você está dizendo que está em paz com Deus, está em paz com o próximo. Esse tema, Jesus, ele promove o Shalom, uma linha de relacionamento com Deus e uma linha de relacionamento com o próximo. E o terceiro e último ponto fala da igreja como um templo sagrado, lição de quinta-feira. Somos pedras vivas no santuário de Deus, nós não somos prédio, somos pedras vivas. E o fator que promove a unidade, o sangue de Cristo. Então, eu sugiro que você também discuta a pergunta número 3 da lição de sexta-feira, ok? É uma pergunta para consideração. Eu acho interessante você dar uma olhada nessa pergunta e encerrar seus comentários com ela. Bom, a conclusão é 2 pontos importantes. A descrição do que éramos antes, sem Cristo, sem povo e sem esperança. Ao aceitarmos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós agora temos a salvação, que é de cunho universal, e estamos com Cristo, somos do seu povo e temos esperança. Então existe uma mudança de paradigma e de referência na vida a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como o nosso Senhor. Lembre-se que Jesus Cristo não apenas destruiu o muro entre os judeus e os gentios, mas também constrói uma nova realidade, um novo templo de Deus, onde judeus e gentios estão unidos e formam a igreja. Nesse contexto, a igreja primitiva, nos dias de hoje, a igreja da qual fazemos parte. Em Cristo, somos um. Ele é o fator de unidade na igreja. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana e nos reencontramos para o estudo da lição da Escola Sabatina. Até lá!